Olá, eu sou Raquel Setz e esse é o BDF Entrevista. Na Colômbia dos anos 1970, nasceu um grupo guerrilheiro que tinha como principal objetivo não a Revolução Socialista, mas sim a promoção da democracia. A história do movimento 19 de Abril, conhecido como M19, é narrada nesse livro aqui, A Espada de Bolívar, Democracia e Revolução na Colômbia, do jornalista e historiador Rodrigo Viana, e é ele que eu recebo aqui no Estúdio do Brasil de Fato. Rodrigo, bem-vindo de volta, ele já fez parte do time de apresentadores do BDF Entrevista e agora está aqui do outro lado. Obrigada. É isso, Raquel, obrigado pelo convite, obrigado a você e a toda a equipe. É um prazer estar de volta aqui a esse estúdio, a essa redação, agora na condição de entrevistado, né, para falar aí do meu livro e um pouco da Colômbia, que vive um momento decisivo também, né? Sim, tem o segundo turno das eleições, né, no domingo, a gente vai falar um pouquinho disso, mas queria começar pelo livro. Vambora. Como que nasceu a ideia? Foi numa viagem sua à Colômbia? É isso, eu sou historiador e jornalista, né, ao longo dos anos mais jornalista do que historiador, né, nos últimos 40 anos. Eu fui para a Colômbia para uma reportagem com um outro colega, o Gilberto Nascimento, que é um repórter também. A gente foi atrás de uma história de três jovens brasileiros, que largaram tudo aqui no Brasil para entrar para as Farc, viraram guerrilheiros das Farc e desapareceram. No começo ainda mandavam mensagens para as famílias, depois as famílias perderam o contato e a gente foi atrás, né, com algumas dicas das famílias, né, eram três. Fomos atrás, aí fomos para Bogotá, fomos para a área de San Vicente del Caguán, no interior, onde as Farc tinham uma atuação forte. Achamos algumas pistas, alguns vestígios, mas nada sobre os três brasileiros. Em compensação, nessa busca, eu estava em Bogotá num desses dias de reportagem e tudo, andando pelo centro de Bogotá, eu me deparo com um enorme acampamento, uma espécie de festival político, com barracas, com cartazes, com faixas, bandeiras, na principal praça de Bogotá, e era um acampamento do M19, que na época eu mal sabia o que era. Eu vi aquela sigla M19 e falei, acho que eu já ouvi falar. Comecei a conversar com os ex-guerrilheiros daquela altura, né? Eu estou falando de 2011, 2012, aquela altura o M19 já não existia mais como uma guerrilha. Então fui conversar com os ex-guerrilheiros, me interessei pela história deles, uma guerrilha que inicia a sua ação falando em nome da democracia e depois de 16 anos de combates, entrega as armas também em nome da construção ou da ampliação da democracia na Colômbia. Me interessei por essa história, justamente pelo contraste com as Farc, porque as Farc, àquela altura, ainda estavam atuando no meio da selva, e o M19 não, tinha deposto as armas, e tinha uma liderança, àquela altura, muito interessante, chamada Gustavo Petro, né? Um ex-guerrilheiro também. O M19 já não existia como força política, mas o Petro existia e logo se elegeu prefeito de Bogotá, muito antes, né, de ser presidente. Eu me interessei por essa história, essa trajetória de um grupo guerrilheiro que entrega as armas, tenta fundar um partido, depois o partido do M19 desaparece, mas o Petro permanece e outros ex-guerrilheiros permanecem em atuação. Isso virou uma pesquisa de mestrado na universidade. Eu trouxe de volta todo o material que eu consegui recolher na Colômbia, depois fiz mais uma ou duas viagens para lá, entrevistei ex-guerrilheiros, recolhi documentos, propus um projeto na Universidade de São Paulo, aí como historiador, e eu tinha feito a graduação também em História, e fiz a pesquisa e escrevi uma dissertação de mestrado, fazendo a trajetória do M19. Então, é um livro, bom, agora ele foi transformado em livro, e nesse meio tempo, entre fazer o mestrado e publicar o livro, o Petro vira presidente da República. Então a editora me procurou e falou, olha, você fez uma dissertação, vamos publicar esse livro, porque não é uma biografia, nem uma história do Petro como guerrilheiro, mas é uma história de um grupo guerrilheiro que ajuda a entender o Petro. E o Petro eu acho uma figura muito importante, não sei se a gente vai poder falar um pouquinho, Sim. Porque a Colômbia foi um país que jamais, as oligarquias, as elites colombianas jamais permitiram a existência de movimentos políticos mais à esquerda, ou mesmo que não sejam à esquerda, mas reformistas, populares, que conseguissem furar o bloqueio e ocupar o poder. Em 200 anos de história republicana, é a primeira vez que tem um presidente progressista na Colômbia, porque sempre eram ou liberais ou conservadores.
A próxima pergunta que eu vou fazer é justamente sobre isso, né? Para a gente que está fora, às vezes é um pouco difícil de entender por que tem tanta guerrilha na Colômbia, né? O que esses grupos querem. Mas o surgimento das guerrilhas foi uma consequência da própria organização do sistema político da Colômbia. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso, por favor. Isso acabou virando um dos temas centrais da minha pesquisa e depois do livro. Por quê? É claro, eu fiz o objeto de estudo é o M19, uma guerrilha que tem começo, meio e fim, né? Os documentos, etc, etc. Mas é claro que a gente acaba desenvolvendo hipóteses que fazem parte da pesquisa também. E a minha hipótese central, que eu acho que se comprova em boa parte, é de que a Colômbia era e é até hoje um estado fechado para os de fora, para as forças populares. E as guerrilhas surgem como um sintoma ou uma expressão desse Estado, dessa organização política, que lá eles dizem oligárquica, né? É um sistema bipartidário lá. Era. Agora, nos últimos anos, esse bipartidarismo se rompeu um pouco. Mas durante quase 200 anos, liberais e conservadores, dois partidos fundados no século XIX, foram se alternando no poder. Muitas vezes em guerra também. Liberais contra conservadores, não é que eles o tempo todo fossem amigos, eles foram inimigos no século XIX, principalmente, porque os liberais eram laicos e os conservadores ultra católicos. Né? Quando fala em conservador, é ao pé da letra. Né? Eles reivindicavam a herança católica e nada de laicismo, nada de Estado laico. Então tinha essa disputa entre setores das classes dominantes mesmo colombianas. Mas ao longo do século XX, conforme vão surgindo movimentos de reforma, movimentos populares, de trabalhadores organizados, eles são impedidos de disputar e de chegar ao poder. O livro conta bem isso e estabelece algumas hipóteses a partir também de literatura da ciência política e tudo. Então eu faço o estudo de caso do M19, mas me debruço sobre essa trajetória da Colômbia, um estado que eu chamo um estado fechado para os de fora. E se não vai pelo voto, a tentativa é ir pelas armas. Aí você fala, mas como assim? E aqui no Brasil tem muito uma cobertura jornalística, midiática, assim, mas é tudo uma guerrilha de narcotraficantes, como se fosse o narcotráfico explicasse tudo, e não é verdade, né? As próprias Farc, nos anos 40 para 50, havia uma liderança política no final dos anos 40 na Colômbia, um líder reformista chamado Eliezer Gaitán, que é uma figura muito conhecida na Colômbia, e ele estava para ser eleito presidente, era uma liderança que levava milhares de pessoas para as ruas. Ele não era socialista, ele era um reformista, um liberal progressista, vamos dizer assim, que propunha reformas, direitos trabalhistas e tal. Foi assassinado. Quando ele é assassinado, existe uma rebelião popular, que ficou conhecida como Bogotaço, no dia 9 de abril de 1948. Esse Bogotaço é a expressão de uma revolta. O povo, olha, peraí, o nosso líder assassinado, então... E uma impressão assim, então não dá para ir pelo voto. A partir do Bogotaço e da morte do Gaitán, se organizam guerrilhas pelo país inteiro. Uma delas é a guerrilha que depois dá origem às Farc. Que no começo não tinha nada de socialista, de revolucionária. Era uma guerrilha liberal, como eles falavam, guerrilhas liberales, justamente pela resistência contra a repressão ao Gaitán e a esse líder que foi morto, né? E aí uma dessas guerrilhas liberais se transforma nas Farc e que depois tem uma ligação com até a União Soviética, Partido Comunista, e muito depois, já no século XXI, ela é carimbada com esse rótulo, as Farc é uma narco-guerrilha. Mas isso não explica as coisas, ao contrário, é uma maneira de não explicar e de esconder o fato de que as Farc e outras têm o ELN, Exército de Libertação Nacional. Que ainda não depois das armas. Exatamente, existe até hoje, as pessoas não sabem. Lá no meio da selva, na Colômbia, uma guerrilha surgida nos anos 1960, inspirada em Che Guevara, e está lá. O EPL, que era uma outra guerrilha maoísta, então elas surgem todas nos anos 50, 60, e se prolongam até o século XXI. Assim, as guerrilhas no Uruguai, na Argentina, no Brasil duram pouco, né? E depois elas desaparecem, os movimentos guerrilheiros. Na Colômbia elas permanecem. E por que permanecem, a minha hipótese? Porque há um Estado que impede a chegada ao poder pelo voto. O M19 é uma segunda geração de guerrilha que também tem uma história parecida, até no nome. Depois acho que a gente pode até explicar por que é M19, que é o movimento 19 de abril, né? Posso explicar? Pode. Então, o que é o M19?
o 19 de abril de 1970 teve uma eleição na Colômbia, e de novo, um líder reformista, um general reformista chamado Rojas Pinilla, apoiado por setores de esquerda, mas ele mesmo não era um homem de esquerda, era um militar, com ideias reformistas. Concorre à eleição, era favorito, concorre contra um presidente conservador, um candidato conservador. Abrem-se as urnas e ele está na frente no começo da apuração. A apuração é interrompida e quando terminam de apurar os votos depois, ele perde por uma diferença mínima. E aí todo mundo diz assim, foi uma fraude. Então o 19 de abril é a data de uma fraude eleitoral. O M19, portanto, faz uma homenagem, ou uma referência, melhor dizendo, à data de uma eleição. Não é a data de uma rebelião, de uma revolução, é a data de uma eleição. Como querendo dizer, aqui na Colômbia, a eleição tem que ser garantida nas armas. E aí, quando eles criam o M19, isso me chamava muita atenção nos documentos, eu até coloco aí no livro, fazer a democracia na Colômbia já é revolucionário. Ou precisamos das armas para garantir a democracia. E eles mesmos, os guerrilheiros, diziam, isso parece muito contraditório, né? Você usar a violência para garantir a democracia, mas é como se fosse uma operação impossível. Ou você tem uma força armada para garantir que o seu apoio seja respeitado, ou você vai ser roubado ou assassinado. Então essa é a história da política na Colômbia, é muito, muito dura. Então você tem, eu citei dois exemplos aqui, o Gaitán assassinado em 48, o Rojas Pinilla com uma eleição roubada em 19 de abril de 1970. E o M19 também é a expressão disso. Se não vai pelo voto, vai pelas armas, né? E aí a gente tem a primeira ação do M19 logo no início de 74, que foi o roubo da espada de Bolívar, que estava lá no museu, né? Exato. E queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da figura do Bolívar, que até então era mais ligada aos conservadores, né? E também a importância da simbologia para o M19. Posso até pegar a capa do livro um pouquinho? Aqui, olha, o livro é esse aqui, né? Que tá inclusive à venda no site da editora Autonomia Literária. A gente fez alguns lançamentos já presenciais, mas está no site também para quem quiser. Mas olha aqui na capa, né? Tem a espada do Bolívar que o Gustavo Petro carrega, faz questão de carregar também como presidente. Mas ele foi um jovem guerrilheiro, né? Um jovem militante do M19. A primeira ação do M19, o Petro não participa disso, que ele entra no M19 um pouco depois. Mas a primeira ação em 1974, como você disse, eles não invadem um quartel, eles não invadem uma embaixada dos Estados Unidos, não, eles invadem um museu em Bogotá e tiram a espada do Bolívar que estava ali guardada num recipiente assim de vidro, roubam e deixam um panfleto lá. O M19 está começando, é um novo grupo guerrilheiro e a nossa primeira ação é trazer a espada de Bolívar de volta à luta popular. O Simão Bolívar é uma figura que nos países andinos, em toda a América do Sul de fala espanhola, mas nos países andinos especialmente, é um semideus, né? Você tem figura, estátua do Bolívar, nome do Bolívar, todas as praças principais nas cidades são praças Bolívar, porque ele foi o líder da independência e naquela época até, né, para a gente falar um pouquinho, aqui não vamos, claro, esgotar o assunto, mas o Bolívar comanda a independência e o projeto inicial era uma Gran Colômbia, como eles diziam na época. Então seria uma república unificada, reunindo o que hoje ou o que hoje são Colômbia, Venezuela, Equador e o Panamá. Tudo isso estava na Gran Colômbia, que era o projeto do Bolívar de independência unificada daquela região. Não dá certo, né? O Bolívar acaba indo para o exílio em 1830 e quando ele está indo para o exílio, derrotado nas lutas internas, ele morre um pouco antes de deixar a região. Inclusive o Bolívar nasce em Caracas, então hoje ele seria venezuelano, mas na época era Gran Colômbia, né? Era tudo uma coisa só. Mas tinha muitas disputas internas também. E o Bolívar fica como essa figura de um homem, e foram muitas batalhas, não foi uma independência negociada, foi uma independência ganha no campo de batalha, muitas batalhas militares, ele foi um líder militar, e tem toda uma disputa da figura de Bolívar, eu até trago isso no livro, né? A esquerda, né, passa a usar a figura de Bolívar também na disputa simbólica. E, aliás, o M19 não é o primeiro que faz isso. Os comunistas, socialistas, na Colômbia, na Venezuela, sempre tentaram um pouco fazer esse resgate
da figura do Bolívar. Como querendo dizer, o Bolívar não é propriedade dos conservadores, ele pode ser nosso. Então o Bolívar sempre esteve em disputa, o que é muito interessante. É para a gente entender como que a história ela é sempre escrita, reescrita, e o presente ajuda a reescrever o passado e o passado ajuda a legitimar o presente. E hoje, quando a gente fala de Bolívar, logo a gente relaciona ao chavismo, né? Exato, porque o Chaves retomou isso, né, como uma coisa muito forte. Mas no passado, o Bolívar era o símbolo do Partido Conservador colombiano, ele era o grande líder dos conservadores, que numa operação também de construção, tentavam deixar de lado o Bolívar assim revolucionário e militar e rebelde contra os espanhóis. As estátuas do Bolívar na Colômbia geralmente é o Bolívar com a espada para baixo, mais um homem estadista, mais um estadista do que um líder de independência revolucionário, né? Na Venezuela eles valorizam mais o Bolívar na espada, o Bolívar guerreiro contra os espanhóis, o Bolívar da independência. Tudo isso são disputas simbólicas. Aí vem a esquerda, o M19, e faz isso de maneira explícita e transforma a espada do Bolívar no principal símbolo da guerrilha, nos anos 70 e 80. Eu até estudei isso, na época isso criava uma certa confusão, porque a esquerda tradicional era a foice e o martelo, né? E olhava para aquilo e falava, mas quem são esses caras que pegam um símbolo do século XIX e transformam num símbolo revolucionário do século XX? Isso a gente estava no meio da Guerra Fria, né? Então, tem uma dissonância. E o M19 é muito, muito interessante, porque ele é uma guerrilha muito preocupada com a disputa simbólica, com a disputa de comunicação. Eles se lançam como um grupo guerrilheiro, fazendo uma campanha publicitária no jornal, principal jornal lá de Bogotá, o El Tiempo. Imagina, é como se fosse, na época, o Estadão aqui do Brasil, o Globo, uma coisa assim, né? Então eles põem lá uns anúncios dizendo, aguarde, o M19 está chegando. E ninguém sabia o que raio de M19 que era esse. Ou assim, parasitas, use M19. As pessoas acharam, é um remédio, é um laboratório. Então foi algo bem engenhoso. As duas operações, né? A primeira a campanha publicitária e depois roubar a espada e transformar a espada num símbolo. E eles falavam muito em democracia, falavam em socialismo à colombiana, então refutavam aquela ideia de modelo soviético, modelo cubano, modelo maoísta chinês, diziam que isso não aproximava do povo colombiano, que o povo colombiano não queria saber desse debate se era Cuba, se era União Soviética, tinha que ter uma saída colombiana. Então também tem essa característica muito nacionalista, muito se apropriando dos símbolos nacionais. Uma esquerda que se apropria dos símbolos nacionais. Tudo isso também me atraiu muito como um objeto de estudo e para entender o presente, né, Raquel? Se a gente, depois a gente vai poder falar um pouco do Gustavo Petro, mas essas eram as características do M19. Eu convido as pessoas a lerem, porque é um livro que ajuda a gente a compreender, primeiro, de onde vem o Petro, quem é o Gustavo Petro, que hoje é uma das principais lideranças de resistência na América do Sul. E segundo, o livro também faz um mergulho nessa história da violência colombiana, desse Estado que impede o avanço dos setores populares. E o livro até conta um pouquinho da história do século XIX, essas disputas entre liberais e conservadores. Bom, na Colômbia, as guerras e a matança e a violência começam lá com Bolívar. Porque havia dois líderes da independência, Bolívar e Santander, que é menos conhecido. E a turma do Santander tenta assassinar o Bolívar. Ele é salvo, inclusive, pela companheira, pela mulher que o ajuda a pular pela janela na casa onde estava instalado o governo e escapa por pouco da morte. Depois ele consegue, e aí ele vai para a vingança e manda fuzilar alguns dos que tentaram matá-lo. E todo mundo era da independência. Caramba, sempre uma história com violenta. Muita emoção, né? Já começa assim. Queria falar, inclusive, do uso da violência pelo M19, porque eles tinham essa coisa, olha, a gente é um contrassenso, mas a gente tem que usar a violência para garantir a democracia. Mas, ao mesmo tempo, eles fizeram algumas ações, no mínimo, controversas, muito controversas, né? Como a execução de um líder sindical, enfim. Queria que você falasse um pouquinho, então, dessa questão no grupo. Ótima pergunta, porque não é meu objetivo, né, porque a gente fala assim, mas não é meu objetivo na pesquisa, nem aqui, romantizar a guerrilha e transformar... Então eles eram espetaculares, olha que coisa interessante. Paz e amor. Não, violência armada. Com uma justificativa, com uma história política e tudo que a gente pode compreender, ainda que não precise nem deva justificar, né?
fizeram várias ações também de sequestro, invadiram a embaixada da República Dominicana e sequestraram diplomatas. E teve esse episódio, sequestraram um sindicalista que era tido como um pelego, um sujeito que era mais vendido para os patrões e até ligado à CIA, diziam, né? Sequestraram, fizeram na época o que se chamava de um julgamento popular, um juízo popular, ou seja, o M19 julgou o sujeito, condenou à morte e disse assim, podemos trocar a morte dele se o governo atender algumas reivindicações. Não foram atendidos, assassinaram, o que eles chamaram de executaram o sindicalista. Então, a violência revolucionária, em nome de um programa democrático, é complexo e é muito contraditório e, assim, é história, tá aí. Não sou eu que vou justificar isso. Outra ação, também, que a gente pode dizer controversa e sangrenta, o M19 toma de assalto a Corte Suprema da Colômbia. Imagine, os guerrilheiros invadem, havia vários juízes, funcionários do judiciário lá dentro, e a justificativa era, nós estamos vindo aqui para sequestrar os juízes, para que eles julguem o presidente da República, porque o presidente não está negociando a paz que a gente quer negociar. Então tem que fazer uma espécie de juízo político do presidente. E acharam que ia ser uma longa negociação, que a presidência, o exército iam negociar. O que o exército fez? Mandou as tropas para dentro da Corte Suprema, num ato também de selvageria total, e assassinaram os guerrilheiros, funcionários e boa parte dos juízes que estavam sequestrados. Então mais de 100 pessoas morreram só nessa ação. E aí nessa ação, já em 1985, eles perdem, Raquel, um pouco da aura. Até então o M19 tinha uma certa aura. Assim, uma espécie de Robin Hood, assim, eles roubavam brinquedo, roupa, comida e distribuíam nas comunidades para a população mais pobre. Eles tinham uma aura, assim, mas depois dessa ação violenta, ficaram um pouco isolados politicamente. Mas ainda assim, atuaram por mais 5, 6 anos, até que conseguiram uma negociação para depor as armas. A gente pode falar como é que foi também essa negociação final, né? Exatamente, era justamente isso que eu ia perguntar. Foi em 1990, então eles largaram as armas, e aí queria trazer um dado aqui que tem no livro, que não foi a primeira guerrilha a depor as armas. Isso. Em 85 as Farc já tinham deposto, mas aí sofreram uma série de atentados e voltaram às armas. Isso. Mas o M19 foi a primeira que se manteve na institucionalidade. Exatamente. Então, nos anos 80, as Farc, como você disse, fizeram uma negociação, entregaram as armas para o Estado colombiano e viraram um partido chamado União Popular. Não, União Patriótica, é UP, União Patriótica. O que aconteceu? Assassinatos em massa das lideranças políticas ligadas às Farc. Porque daí a direita e os paramilitares mapearam, ficou fácil, né? O sujeito, eu sou da União Patriótica, vou me candidatar aqui a vereador, a deputado, sou uma liderança. Eles se legalizaram. E aí os paramilitares mapearam todo mundo e partiram para a eliminação, 3 mil mortos da União Patriótica. Nossa. Aí as Farc desistem da União Patriótica e voltam para a luta armada. O M19, em 1990, consegue, então, depois de um longo processo de negociação, um acordo de paz. E com muita desconfiança, porque tinha esse exemplo das Farc que não deu certo. Mas eles entregam as armas em troco do quê? Qual que era a reivindicação? Uma nova Constituição para a Colômbia, uma Constituição que não seja oligárquica. Porque a Constituição da Colômbia vinha do século XIX. Constituição totalmente conservadora, catolicista e muito fechada. E nós queremos uma constituinte, né, uma Assembleia Constituinte nova, um país mais aberto, um país mais moderno. Fizeram um acordo. O Partido Liberal topou e falou, se um presidente liberal for eleito na próxima, nós vamos convocar uma constituinte. Aí o M19 entrega as armas, um longo processo, mediado pela Igreja Católica, pelos socialistas europeus que vieram ajudar aqui a negociar. Entregam as armas e lançam um partido chamado Aliança Democrática M19 e lançam um candidato a presidente chamado Carlos Pizarro, que era o último comandante da guerrilha. O Pizarro foi o último comandante da guerrilha, natural, principal líder, se lança candidato a presidente. E não tinha assim um apoio minúsculo, não. Tinha assim 12, 15% de apoio nas pesquisas. E com um mês de campanha, o que acontece com o Carlos Pizarro? Ele é assassinado dentro de um avião
de carreira, que ele estava indo fazer campanha. Entram uns matadores e executam o Pissarro dentro do avião na pista. Aí ficou aquele, bom, então o M19 não vai dar certo, vai... Porque a extrema-direita, qual era o objetivo? Empurrar o M19 de volta para a luta armada. Não queria. Só um parênteses aqui para a gente entender, né? Então, na Colômbia, a violência não é só entre as guerrilhas de esquerda e o Estado. Claro. Tem as guerrilhas não, né? Os grupos paramilitares de extrema-direita também. Total, foi bom você falar, porque para mim isso é um dado já, mas para as pessoas, porque as pessoas ficam com essa imagem, né? Ah, você tem uns guerrilheiros de esquerda lá metido, inclusive, com narcotráfico, e o Estado que tenta dominar esses guerrilheiros. Não. Aliás, na Colômbia, eu estive lá, visitei, inclusive, áreas do interior da selva. A polícia tem ligação com o narcotráfico, o exército tem ligação com o narcotráfico, e tem os grupos paramilitares bancados por grandes proprietários de terra. Milícias, se a gente for traduzir aqui para o Brasil. Milícias. Uma dessas milícias assassinou o líder do M19 que estava tentando voltar para a vida civil, para a vida eleitoral. Ainda assim, o M19 não desiste. Pega um outro homem, chamado Navarro Wolff, e lança presidente. Ele concorre, tem 12, 13% dos votos, o que não é pouco, né, para um grupo guerrilheiro. 12, 13%. Esse Navarro Wolff está vivo até hoje, está por lá ainda na Colômbia. E aí ganha um liberal e cumpre o acordo. E fala, tá bom, conforme o nosso acordo de paz, vamos para a Constituinte. O M19 lança uma chapa de deputados para a Constituinte, de representantes, e elege a maior bancada para a Constituinte de 1991. E ajuda a escrever a nova Constituição. Então a gente pode dizer que o M19, depois de 16 anos de combates sangrentos, como a gente narrou aqui, teve como grande vitória uma Constituição nova. O que para um movimento de esquerda parece pouco, né? Quando você pensa, é para fazer a revolução. Eles não fizeram revolução. Eu até digo no livro, eles terminam a luta armada sem ser totalmente derrotados e sem ter uma vitória estrondosa. Eles ficam no meio do caminho, numa meia vitória, porque eles conseguem conquistar uma Constituição nova. Um pouco mais progressista essa Constituição. Parecida com a Constituição brasileira de 88, na mesma época, inclusive, né? Uma Constituição que tem aspectos assim de livre iniciativa e tal, mas que amplia os direitos sociais, o direito das mulheres, as chamadas minorias, tudo isso incorpora-se à Constituição. E isso é visto como uma vitória, inclusive um judiciário mais democrático, etc, etc. E essa é a trajetória do M19, de onde vem o Gustavo Petro. Aí você pergunta, bom, aí fizeram isso, o que aconteceu com o grupamento político? O M19 aos poucos foi se diluindo e perdendo força. Talvez porque eles tivessem um discurso de tanta amplitude, eles falavam assim em nome de uma esquerda que quer conversar com todo mundo. Tinha até uma expressão, alguns jornais deles, chamados majorias. Então, foram a maioria, evitar o isolamento. Era o contrário das Farc, eles tinham muita essa preocupação. As Farc, a avaliação é de que ficavam lá isoladas no meio do mato, fazendo uma caricatura, claro, aqui, e não conseguiam dialogar com a Colômbia das cidades, com a juventude, com os novos movimentos, com as mulheres, com os movimentos de reivindicação, ficavam muito isoladas. E o M19 tinha a pretensão de falar em nome de uma esquerda ampla, de uma centro-esquerda, talvez até. Só que isso se diluiu demais, eles perderam força e desaparece o M19 como uma força autônoma, mas permanecem algumas lideranças. Entre elas o Petro, que primeiro se elege para o parlamento, depois vira prefeito de Bogotá e faz uma gestão considerada boa, inovadora, na área ambiental, na área de transportes. Ele incorpora pautas novas, inclusive ambientais, e depois se lança à presidência. Perde a primeira eleição e depois ganha a segunda em 2022, carregando em parte essa herança aí do M19. Vamos para esse tema então. O Gustavo Petro, como você diz no livro, ele não foi uma liderança da guerrilha, até porque ele era muito jovem, né? Ele foi um membro ali, mas Sim. não de muito destaque. Mas a tese que você defende no livro é de que ideias dessa guerrilha moldaram, né, o pensamento do Gustavo Petro. Pensando na presidência dele, aonde dá para identificar esses traços da ideologia do M19? Primeiro, até na foto que eu trago aí na capa do livro, né? O Petro, quando vai tomar posse em 2022, Raquel, se puder, agradeço. É muito forte isso, né? Ele vai tomar posse, imagina o Lula aqui no Brasil, né? Toma posse e vai lá para a praça para fazer o primeiro discurso na praça. O Petro diz assim, bom, tomei posse, vou fazer o discurso. Tragam-me a espada do Bolívar que eu quero ela aqui no meu discurso de posse. Aquela espada do Bolívar que o M19 tinha roubado e que ao final da guerrilha eles devolveram para o Estado colombiano. E que supostamente é a espada original do Bolívar lá do século XIX.
Ninguém sabe se é exatamente a espada, mas é tida como a espada do Bolívar. E ele fala, me tragam. Os militares disseram, não vamos entregar a espada para posse. E aí cria-se um impasse e ele fala, não saio daqui enquanto não vier a espada. Isso dura algum tempo, assim, esse impasse. No final, ele fala, eu sou o presidente, cumpram a ordem. E aí vem a espada e ele toma posse e faz o discurso com a espada do Bolívar. Então ele traz a história do M19 do Bolívar para a presidência dele. Ele recebe a faixa de presidente, ele escolhe para colocar a faixa nele, a filha do Carlos Pissarro, que era aquele guerrilheiro morto que eu acabei de contar, que era o último comandante do M19. A filha dele é uma senadora, que está por lá na Colômbia, segue atuando, uma liderança importante. E ele incorpora também essa capacidade de comunicação, como eu disse, o M19 era uma esquerda que inclusive achava assim, criticava a esquerda tradicional por fazer discursos muito complexos. Então, nós temos que falar a linguagem do povo. Tem muito uma mistificação assim no M19. E o Petro eu acho que carrega isso. Temos que falar com o povo, isso é que interessa. O homem e a mulher colombianos, a cultura da Colômbia, uma coisa nacionalista de valorização da cultura popular. E ele tem essa capacidade de se comunicar. Inclusive, o próprio Petro escreve as mensagens dele no Twitter, muitas vezes com erros, né, de ortográficos, as pessoas... Mas é de propósito, isso tudo é uma coisa assim da espontaneidade. Fora isso, ele leva o programa de reformas. Então, melhoria do salário, o salário mínimo é reajustado muito acima da inflação pela primeira vez, leis trabalhistas para colocar limites na exploração do trabalhador, leis ambientais. Houve uma proposta de explorar petróleo na área da Amazônia. Ele disse, não, no meu governo a prioridade é preservar a Amazônia, não é necessariamente a extração do petróleo. O que para alguns setores de esquerda é até complexo isso, né? Então ele é um homem que carrega assim, alguma simbologia do M19 e essa tentativa de fazer um governo amplo e traz algumas pautas novas que ele foi incorporando na experiência dele pós-guerrilha, né? Que é essa coisa... Reforma agrária também, Reforma agrária, exato. Valoriza muito o diálogo com os setores do campo, e tanto é que ele tem muito apoio, né, nas pequenas cidades e no campo, né, mais do que nas grandes cidades. Em Bogotá tem, porque tem uma classe média progressista em Bogotá, mas ele tem mais apoio em Bogotá, metade, vamos dizer assim, e no campo e no interior. Né, e também um recorte étnico, quem se identifica mais com o povo mestiço, indígena, afrodescendente, está com o Petro. E os brancos, vamos dizer assim, que se identificam mais com a herança talvez espanhola ou da Colômbia mais conservadora, estão com a oposição de direita. Né? Vamos lá então falar do segundo turno, né, que acontece no domingo na Colômbia. Pensando um pouquinho no primeiro turno, né? A gente tinha as pesquisas de opinião, bom, voltando, aliás, o segundo turno vai ser entre o Iván Cepeda, que é o candidato de esquerda apoiado pelo Petro, e o Abelardo de la Espriella, que é um candidato de extrema-direita, que se coloca como outsider, né, entre várias aspas, um cara que é fã do Milei, do Bukele, do Bolsonaro, do Trump, enfim. E aí, no primeiro turno, as pesquisas de opinião colocavam o Cepeda muito à frente e, em segundo lugar, ali meio empatados, a Paloma Valencia, que é de uma direita mais tradicional da Colômbia, e o Espriella. Quando o Espriella dá esse salto, né, no primeiro turno, te surpreendeu ou você já esperava algo nessa linha? Não, surpreendeu a todo mundo, mas assim, uma semana, 10 dias antes, começaram a vir os sinais de que ele ia atropelar, né? Assim, até faltarem 10 dias, estava assim, o Iván Cepeda com 40% e a Paloma Valencia, que é da direita tradicional, e o Espriella, cada um com 20, às vezes 25, um para cá, 15 o outro para lá. Só que o Espriella atropelou, a Paloma Valencia se esvaziou, e o eleitorado de direita, em vez de ir com dois candidatos, meio que concentrou o voto todo no Espriella já no primeiro turno. E aí ele chega um pouquinho na frente do Cepeda. Acho que termina 43% para o Espriella e 41% arredondando para o Cepeda, o que foi uma certa surpresa. Mas cria uma dificuldade grande para o Cepeda no segundo turno. O Cepeda é o candidato do Petro. Só para explicar, não tem reeleição na Colômbia mais, então o Petro só pode fazer um mandato. Ele apoia, claro, o Cepeda, que é um homem com outras características, uma outra formação, uma outra geração, menos capacidade de comunicação popular também, apesar de ser uma liderança que quem conhece bem diz que um homem sólido, com uma formação teórica, também política muito forte, um homem de esquerda,
o Cepeda, né? Uhum. Cujo pai foi assassinado pelos paramilitares de extrema-direita. O Cepeda é de uma família que sofreu na pele a violência colombiana. O pai era um líder comunista. A mãe também. O pai e mãe militantes de esquerda. O pai foi assassinado. O Cepeda, inclusive, termina de fazer os estudos fora da Colômbia, por causa da violência. Depois retorna, vira um militante de direitos humanos e de esquerda. E começa a militância legal ou eleitoral dele no Aliança Democrática M19, que foi aquele partido criado pelo M19 depois de depor as armas. E ele vira senador, ele foi eleito 3 vezes senador e tal. É um homem mais sóbrio, mais fechado, parece, do que o Petro, que é muito popular. O Petro, se a gente fosse mal comparando, é mais o estilo do Lula, fala com aquele jeito de falar mais espontâneo. O Cepeda escreve os discursos, o que muita gente acha estranho, mas ele é aquele mais racional, mais cartesiano. CDF, né? Escreve tudo, aí lê o que está escrito ali e tal. Imagina, o Petro não escreve nada, o Petro sai falando, né? Então tem essa dificuldade. Mas a maior dificuldade não é essa. Eu acho que se a gente fosse pensar no segundo turno, primeiro que os Estados Unidos estão num processo de cerco ao Brasil, então tem uma questão geopolítica, um avanço da extrema-direita em toda a América Latina, né? Então tem uma questão que vem de fora da Colômbia, não é nem lá de dentro. Segundo ponto, o Petro e o Cepeda se prepararam melhor para enfrentar a direita tradicional do Uribe, do Álvaro Uribe, que apoiou a Paloma Valência. O Cepeda, o Ivan Cepeda, esse candidato do Petro, ajudou a processar e a condenar o Uribe num processo judicial. Então, o Cepeda é um símbolo do anti-Uribe, né? Anti-direita tradicional da Colômbia. Só que daí vai para o segundo turno e ele tem que enfrentar um homem, esse Espriella, que você já descreveu, ele até na aparência lembra um pouco o Bukele. Lembra muito o Lembra Bukele, muito, aquela né? barba perfeitamente desenhada, assim, né? Que se apresenta como antissistema, antipolítico. Só que ele tem o apoio total do Uribe também. Então o Uribe fez uma operação dupla. Lançou uma candidata do jeito tradicional, se não der com ela, vai com o antissistema por aqui. E isso está criando muitas dificuldades, porque o Petro e o Cepeda não estão conseguindo construir, não é que não estão conseguindo, estão tentando, mas tem uma dificuldade enorme para enfrentar esse discurso antissistema. Na eleição de 22, o Petro teve também 40% dos votos no primeiro turno, e no segundo conseguiu conquistar pedaços do eleitorado conservador, de centro e tal, e ganhou por uma diferença pequena. O Cepeda está tendo mais dificuldades para conseguir esse voto. A gente pode até tentar pensar por que está tendo essa dificuldade. Uma delas, talvez, uma das questões é a própria figura pessoal. Mas outra é que o Petro governou e acho que a direita, pela primeira vez, sentiu o gosto do que é ter um governo de esquerda, que funcionou. E você pode dizer, o Petro se elegeu e terminou caindo pelas tabelas. Não, ele terminou forte. Terminou com 41% dos votos no candidato dele. Terminou enfrentando os Estados Unidos abertamente, rompendo relações com Israel. O Petro. Uhum. Então, isso assustou setores de centro-direita, ou até de direita, que em 22 votaram no Petro porque é uma alternativa, uma novidade. E que agora ficam assim, poxa, será que eu quero mais 4 anos de um governo de esquerda? Então, essa é a dificuldade, é um embate, é a luta de classes, e no caso da Colômbia, como eu falei, tem a luta também étnica, cultural, da cor da pele, a oposição campo-cidade, tudo isso também está em disputa nessa eleição, com leve vantagem para o Espriella, segundo as pesquisas eleitorais. Mas fazendo uma comparação com a eleição argentina, né, quando o Milei se elege, o Alberto Fernandes, ele fez um governo muito problemático, né, assim, questões econômicas, né, os argentinos estavam com uma qualidade de vida muito ruim, que piorou com o Milei, mas assim, foi um voto meio de desespero, mas na Colômbia não está nessa situação, né? Verdade. Então, é muito diferente, acho que essa comparação é muito boa. O Petro não é o Alberto Fernandes que terminou o mandato caindo pelas tabelas. Ele terminou assim, sabe-se lá como, né? Com a inflação explodindo, com o peronismo todo dividido. O Petro termina aprovando aumento do salário mínimo, com uma aprovação de razoável para boa do governo, conseguindo impor algumas políticas de melhoria para os trabalhadores, mantendo a base dele sólida, tanto é que o candidato dele tem 41% dos votos no primeiro turno. Então não é um governo que termina fraco, é um governo que termina forte.
Ainda assim, você tem uma extrema-direita tão bem articulada e que está criando dificuldades, especialmente porque é uma extrema-direita que se fantasia de outra coisa. Uhum. Ela é uma extrema-direita, mas com uma cara de eu sou contra os políticos, a gente conhece história, bem, né? mas é bem essa cara e muito perigoso porque ele inclusive faz o discurso da legitimação da violência política. O Abelardo de la Espriella, que é um homem ligado ao Trump, tem cidadania nos Estados Unidos também, então é um quadro que está aí para ajudar a Colômbia a ser colocada de volta ali no tabuleiro, seria colocar a Colômbia com a pecinha que está do lado do Trump, né? E aí seria um cerco ao Brasil, né? Colômbia, Equador, Argentina, Chile, se ganhar, né, na Colômbia a extrema-direita, seria mais um governo de extrema-direita cercando aqui o Brasil nesse momento tão decisivo, né? A questão da violência, né? Como a gente já comentou, tem algumas guerrilhas ou dissidências de guerrilhas que continuam em atuação na Colômbia. A gente sempre vê muita violência em períodos de campanha, pré-campanha. Essa acho que foi a mais violenta. Teve o assassinato de um candidato de direita dessa vez, que não é nenhum desses principais que a gente citou, era um candidato de menos tinha sobrenome Uribe também, mas não tem nada a ver com o Uribe. E que tinha ali 5% dos votos, não ia disputar para valer a eleição, mas foi assassinado. Né? E aí o Bukele, ó, o ato falho, né? O Espriella vem com esse discurso de não, a gente não tem que ter acordo, negociação, tem que dobrar a aposta, enquanto o Gustavo Petro e o Cepeda provavelmente iria continuar, né? Ou vai continuar essa política de tentar negociar para que as guerrilhas que ainda estão em atividade deponham as armas, uma negociação que está um pouco capenga também, né? Acho que esse é um ponto fraco do governo do Petro. A gente diz assim, ele chega forte, ele conseguiu entregar uma certa estabilidade econômica, ganhos para os trabalhadores no salário, leis de terra, leis trabalhistas. Mas no processo de paz, ele tinha prometido fazer o processo de paz com o ELN, que é aquele, eu até citei no começo aqui, Exército de Libertação Nacional, uma guerrilha de esquerda que vem da década de 60, e emperrou. Não conseguiu concluir a negociação. E as Farc, que a gente citou também aqui, entregaram as armas em 2016, aí definitivamente. Mas sobraram uns 10% ali de guerrilheiros que não aceitaram o acordo de paz e estão lá no meio da selva. E agora sim, sem nenhum projeto político e mais aderidos ali à sobrevivência, vinculados a alguns grupos de narcotraficantes. E o Petro fez uma tentativa de negociar com esses remanescentes da Farc e com o ELN, e nenhum dos dois processos avançou. Então, nessa área, ele é tido como um governo que não funcionou. Quem conseguiu negociar a paz na Colômbia foram geralmente governos de direita, é curioso, né? O M19 depõe as armas negociando com o governo de direita, e as Farc depõem as armas negociando com o Juan Manuel Santos, que é um presidente de centro-direita, que faz um acordo que foi respeitado, o acordo foi feito, foi cumprido e tal. E então o Espriella se aproveita disso. Então, uma fraqueza do governo Petro, não conseguiu concluir os acordos de paz que ele tinha prometido. E o Espriella vem com essa, tá vendo? Não dá certo e tem que ir na pancada mesmo, na violência, jogar as tropas lá na selva e exterminar esses caras com apoio dos Estados Unidos. Sim. Então tem toda essa operação discursiva. E como a violência incomoda demais os colombianos há muito tempo, uma parte do voto nele é um voto de protesto, de fato. A gente fala, ele se fantasia de outra coisa. Mas ele se aproveita de uma parte da população que quer protestar com o seu voto e escolhe um sujeito desse para protestar, um perigo para a sociedade colombiana, né? Rodrigo, estamos chegando ao fim, mais um minutinho. Você acha que dá para a esquerda virar e ganhar no segundo turno na Colômbia? Eu acho que sempre tem a possibilidade de virar. Em 2022, como eu falei, o Petro teve 40% dos votos e depois no segundo turno conseguiu construir maioria. Só que em 22, ele chegou na frente da direita. Os dois candidatos de direita se dividiram, cada um teve 20%, 25%, o Petro ficou em primeiro. Agora, psicologicamente até e simbolicamente, o Espriella chegou um pouquinho na frente do Cepeda, 2 pontos que seja. E fora isso, tem essas outras dificuldades que eu estava aqui elencando, a característica pessoal, a ofensiva da extrema-direita, e enfrentar um candidato que se fantasia de outra coisa. É difícil, você ataca aqui, não, mas eu não sou uribista, eu sou eu mesmo. Apesar dele ter todo o apoio do Uribe, o Espriella, né? No papel e fazendo as contas na aritmética, dá para virar, porque teve muita abstenção no primeiro turno. Se o pessoal do Petro conseguir levar o povo que não foi votar no primeiro turno
levar esse povo para votar no segundo, mesmo sem o voto de centro, dá para virar. Mas está difícil, vamos ser bem realistas, as últimas pesquisas apontam um leve favoritismo para o candidato da extrema-direita, o que seria muito perigoso para toda a América do Sul. Rodrigo, obrigada pelo papo. Infelizmente tem que encerrar. Posso só Até falar a do livro próxima. rapidinho, muito rapidinho? Então, o livro está aqui. Quem quiser, vou só repetir, né? Está no site da Autonomia Literária, que é a editora. Então, você pode fazer a sua reserva lá, está em pré-venda e a gente entrega para você a Espada de Bolívar. A melhor opção é essa. Em breve vai estar nas livrarias também, para que você possa comprar o livro diretamente nas livrarias. Obrigada. E assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.